Salve, amigos. Hoje nós vamos falar aqui o básico sobre o Islã. Faz tempo que eu não falo, então achei interessante fazer outro vídeo sobre isso. Allah é Deus? Sim. Allah é igual a Deus. Allah, na verdade, é a palavra do idioma árabe para falar Deus. Assim como God é a mesma palavra, quer dizer, a palavra que é usada no idioma inglês, né? Por exemplo. Dio mio, que é meu Deus, seria italiano, né? Dios é como se fala Deus em espanhol e assim por diante. Então, normalmente a gente ouve falar de Allah mais na religião do Islã, religião islâmica, tá? No entanto, é possível você ouvir qualquer pessoa que fale árabe, ela não vai falar Deus, ela fala Allah. Tem muitos árabes que são cristãos, tem árabes evangélicos, tem de tudo. Então eles não vão falar Deus, eles vão falar Allah, que é a palavra que designa Deus no idioma árabe, nada mais, nada menos. Tá? Islã significa, vou igual aqui, submissão. Submissão. Essa submissão, ela tem que ser somente a Deus. Ela não pode ser a um homem, nem a um profeta, por exemplo. Os muçulmanos são submissos, se islamizaram para o profeta Muhammad. Não, isso aí está errado. Eles se submeteram a Deus, não ao profeta Muhammad. Tá? Ele é um mensageiro. A submissão, como é uma submissão só a Deus, ela indica o monoteísmo. Monoteísmo é dizer que existe, vou colocar aqui em termos matemáticos, existe, que é esse sinal, um único, eu utilizo a exclamação, existe um único Deus. Esse é o fundamento principal do Islã. Na verdade, é o único fundamento ali que dele surgem todos os outros. Porque a partir da existência de Deus, nós temos a existência de todas as coisas. Na verdade, a palavra Islã, ela também tem a mesma raiz da palavra Salam. Salam. Vocês podem ver aqui por essas três letras, né? S, L e M. Normalmente o idioma árabe, a maioria das palavras tem raízes com 3 letras. E salam significa paz, tá? Salam significa paz. Então a submissão, ela tem um significado próximo de paz. Quer dizer que a pessoa é tranquila, está submissa ali, de acordo com a vontade de Deus. Mas você pode falar, Allah é estranho, é diferente, muito diferente do cristianismo, do judaísmo, né? Mas na verdade, se você ler o Alcorão, ele significa a leitura, em árabe, né? A leitura ou a recitação. O mais apropriado seria a recitação, né? Porque ele é melódico. É um livro grande, né? Não é tão grande quanto a Bíblia, é mais ou menos o tamanho do Novo Testamento. Tem mais ou menos 600 páginas. Muitas pessoas decoram ele, ipsis literis, literalmente tudo, e de forma de recitação. Tá? Esse, para mim, é o maior milagre do Islã. Então é um livro preservado. Se qualquer pessoa fosse tentar modificá-lo ali desde a época do profeta Muhammad, que é mais ou menos 1400 anos atrás, tá? 1400, vou colocar aqui, mais ou menos 600 depois de Cristo, tá? Que ele foi revelado ao profeta Muhammad. Tá? Ele foi revelado pelo anjo Gabriel.
Gabriel revelou o Alcorão para Muhammad. Gabriel, como ele é o responsável pela revelação divina, no Islã ele é o Espírito Santo, tá? Ele está sob a ordem de Deus. O Espírito Santo não é Deus, né? Ele é Gabriel. Deus manda ele fazer as coisas, ele faz. Ele desce sobre quem Deus ordena. Tá? E ele ordenou que revelasse o Alcorão para Muhammad. Isso aí durou cerca de 23 anos. Se eu não me engano, 23. Tá? De revelação. Então ele revelava e ia registrando, né? Ou decorando. Aí depois da morte dele, o Alcorão já estava completo e está disponível hoje, tá bom? Algumas pessoas podem pensar assim, Muhammad é tipo Jesus do islamismo. Na verdade não, Muhammad no Islã, ele é visto como mais um profeta. O último, né? O último profeta. Profeta é a pessoa que recebeu um livro, tá? Então o Alcorão é o último livro revelado para a humanidade. O Alcorão, ele diz que ele é revelado para a humanidade, tá? E ele mesmo diz que não é difícil. Na verdade, não faria sentido Deus revelar um livro difícil, né? Deus, ele tem que proporcionar algo democrático para todas as pessoas. Não precisa ser um gênio ali, um Nikola Tesla, para conseguir entender o Alcorão. Então, Muhammad, ele não pode ser adorado, tá? Então, no cristianismo, as pessoas adoram Jesus. No Islã, alguns idólatras, eu acredito que sim, eles meio que idolatram Muhammad, mas isso é proibido. O Alcorão diz que somente Deus pode ser adorado, tá bom? Mas e o Alcorão? Ele fala de outras histórias estranhas. Muitas pessoas pensam isso, mas na verdade, o Alcorão aqui, no Alcorão, ele fala de Jesus, né? Jesus é muito mais falado no Alcorão do que o profeta Muhammad, tá? E o profeta Muhammad, ele não foi um inovador, ele não trouxe uma mensagem diferente dos profetas anteriores, tá? Nem mesmo de Jesus. O próprio Alcorão diz que ele não é um inovador, ele trouxe a mensagem do monoteísmo, tá? Então aqui nós temos ligado monoteísmo com a mensagem de Muhammad. Não é uma novidade. Islã, o Alcorão fala que o Islã é a religião original, que todos os profetas e mensageiros e verdadeiros crentes sempre seguiram ao longo da história. Isso significa que não faz sentido Jesus ter sido judeu, Moisés ter sido judeu, né? E, sei lá, outro mensageiro ser católico. Não faz sentido. Os verdadeiros servos de Deus têm que se submeter somente a Deus. Porque se você não se submete somente a Deus, então você não é servo de Deus. Se você se submete a Jesus, então você é servo de Jesus. Se você se submete a Maria, então você é servo de Maria. E assim sucessivamente. Se você se submete ao Papa, então você é um servo do Papa. Certo? Vamos lá. Então, Jesus no Alcorão, ele é filho de Maria. O Alcorão sempre fala Jesus, filho de Maria. Nunca o Alcorão fala que Jesus é filho de Deus. Na verdade, ele fala que isso está errado, falar que Jesus é filho de Deus. E ele fala que Jesus, ele é mais ou menos parecido, né, com Adão. Mais ou menos. Porque, assim, se você pensar bem, Jesus, ele não teve pai. Não teve. Pai biológico, né? Adão não teve nem pai, nem mãe. Então, se você comparar a criação de Adão com a criação de Jesus, você vai falar assim, a criação de Adão é até mais miraculosa, né? E, então, por que as pessoas não falam que Adão é filho de Deus? Por que não falam que Adão é filho de Deus? E falam que só Jesus é filho de Deus? Muito estranho. Então aqui
de acordo com essa lógica, não faz sentido realmente idolatrar Jesus como Filho de Deus. O Alcorão deixa claro isso, que Jesus é filho de Maria. O Alcorão fala que Jesus é o Messias, né? Fala que foi enviado aos judeus, né? Mas eles o rejeitaram. Tá? Então, o Alcorão condena a Trindade. Trindade fala que Deus é igual Espírito Santo, Jesus e o Pai, né? Fala que esses três aqui são iguais a Deus. Deus é a junção do Espírito Santo, Jesus e o Pai. O Alcorão ele é mais simples e lógico nessa questão. O Alcorão deixa muito claro que a Trindade é um terrível, uma abominação, tá? É uma doutrina, uma abominação. Algo muito grave. O Alcorão deixa claro que o Espírito Santo é o Espírito Santo, Jesus é Jesus, e Deus está acima de todo mundo. Jesus não chega nem aos pés dele, nem o Espírito Santo. Deus é o Criador de todas as coisas, é o Supremo, Supremo dos Supremos. Apaguei a luz aqui, para ter mais espaço. Então, lá no Alcorão você vai ver a história de Moisés, tá? Você vai ver também Abraão. A maioria dos profetas ali profetas e mensageiros descritos na Bíblia você vai ver no Alcorão. Principalmente esses mais importantes. Quer dizer, mais importantes não. É errado fazer distinção entre profetas e mensageiros, tá? Esses aqui mais famosos. Noé e o dilúvio. Só que o Alcorão ele tem uma narração aqui do dilúvio um pouco mais realista, tá? Maria. Aqui em Moisés fala do Êxodo também. Faraó, toda aquela história, tá? Abraão fala dos idólatras lá da cidade dele. E do pacto, né? Idólatras. E do pacto que ele fez com Deus. Das gerações, né? Só que Deus falou assim, meu pacto não alcançará os injustos dentre seus descendentes. E Maria no Islã, ela é mãe de Jesus. Mãe de Jesus. Opa, que letra horrível. Deixa eu apagar aqui. Mãe de Jesus. Ela não é mãe de Deus. É muito errado falar mãe de Deus. Isso aqui é uma abominação sem sentido. Deus é o criador de todas as coisas, como ele vai ter mãe, né? As mulheres, que são seres que dão à luz, né? Alguns outros seres animais também, mamíferos e tudo mais, né? Eles surgiram muito tempo depois da criação do universo, né? A ciência fala que o universo aí tem não sei quantos bilhões de anos. E os seres humanos existem há 1 milhão de anos, mais ou menos. Então, Deus existe muito antes de qualquer mulher, né? Para as pessoas falarem que Maria é mãe de Deus. Na verdade, elas dizem que Maria é mãe de Deus porque Jesus, eles acreditam que seja Deus. Tem uma cristolatria aqui, né? Então, também é condenada a cristolatria, que é a idolatria a Cristo, e a acho que é Mariolatria. A idolatria a Maria. Quer dizer, qualquer idolatria é proibida no Islã. Então, o Alcorão, você pegar lá o Alcorão, deixa eu escrever outra cor aqui. Você pegar lá o Alcorão, eu mesmo comecei a ler foi em 2007, né? Aí eu fui ler porque eu achei que ia ter... Eu queria ver com meus próprios olhos, né? Eu acho que vai ter lá terrorismo, né? Eu acho que vai ter mulheres submissas e objeto, né? Mulheres sem direitos
Achei que ia ter várias barbaridades. E achei que seria um livro Barbaridades e Brutalidades. Acho que seria um livro de violência. No entanto, se você ler de forma honesta, você vai ver que terrorismo é proibido, quando fala que não se pode matar inocentes. Se você tiver uma situação de violência, você só pode usar a violência. O Corão deixa claro que Deus não ama os agressores, né? Ele só permite em legítima defesa. O único caso, tá? Que é a legítima defesa. Quem falar o contrário é porque não leu o Corão e está quebrando aquele mandamento, né? A pessoa às vezes é cristã e ela vem e quebra aquele mandamento lá, que é o não levantarás falso testemunho. A pessoa está falando mal do Islã, sem conhecer, ela está levantando um falso testemunho, tá? Uma pessoa ignorante e tal, e não merece nenhuma consideração. Então aqui só em legítima defesa, então a violência é o único caso, tá? Barbaridades, por exemplo, apedrejamento não tem nenhuma ordem para matar homossexuais ou pessoas que não são muçulmanas, na verdade não tem. Então tudo isso aqui não tem no Islã, tá? Mulheres objeto também não. As mulheres não podem trabalhar, estudar, tudo. Só que, infelizmente, tem uma coisa chamada Sunna. Tá? Vou apagar aqui. A Sunna, que daí surge a palavra sunismo. O sunismo. Sunismo, vou colocar aqui em termos matemáticos, é diferente do Islã. Tá. Sunismo, ele surgiu, quer dizer, o texto da Sunna surgiu mais ou menos 200 anos depois do Alcorão. Aí sim, aí o sunismo, ele sim que tem diversos erros e barbaridades. Tá bom? Mesma coisa eu posso falar do xismo aqui também, tá, gente? Então, quando as pessoas estão falando mal do Islã, na verdade eu acho que elas querem falar do sunismo, só que elas não sabem a diferença, né? Islã é diferente do sunismo. Tá? Mas isso aí só vai saber quem estudar um pouco, né? Quem Deus abençoar com conhecimento e discernimento. Então, amigos, é isso. Salam, até a próxima.